Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce amor da Virgem Maria estejam em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de neste dia contemplarmos as suas maravilhas e que em tudo possamos dar graças a Deus, porque tudo é graça. Meu nome é Eulália, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na segunda semana do Advento, hoje dia 8 de dezembro, e a igreja celebra a solenidade da Virgem da Imaculada Conceição. Vamos meditar a palavra de Deus que para nós hoje está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38, e nos diz assim: Anunciação do nascimento de Jesus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Maria, então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra, que cena maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs. Esta aparição do anjo Gabriel, a visita, né, do anjo Gabriel a uma menina simples, a uma menina humilde, mas uma menina que desde a sua infância era conhecedora da palavra de Deus, era temente a Deus, era obediente a Deus. Maria foi preparada por Deus desde a sua infância para que, com o seu sim, ela pudesse
trazer ao mundo o nosso Salvador. E o anjo, quando ele visita a Virgem Maria, ela se espanta. Ela se espanta com as palavras de que ela conceberia um filho, porque ela não conhecia homem. E Maria continuou sendo virgem antes, durante e depois do parto. Isso é dogma da Igreja. Quando o anjo Gabriel explica para ela como aconteceria, ela, sem pensar, ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não teve medo. Ela nem pensou nas perseguições, nas tribulações que ela passaria por carregar no seu ventre o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, aquele que veio nos livrar da maldade, das amarras, das correntes de Satanás. Maria é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser para nós um modelo de obediência, modelo de conhecimento da palavra, modelo de confiança e de entrega total a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós por muito menos dizemos não a Deus. E ela teve esta grande missão, a maior de todas as missões, de trazer em seu ventre o nosso Salvador. Claro que a maior missão foi a de Jesus Cristo. O maior amor é o de Deus por cada um de nós, porque Ele entregou o seu único Filho para que todos pudéssemos ter a vida eterna. E Ele diz que para Deus nada é impossível, e cita Isabel. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos o Deus do impossível, aquele que pode realizar qualquer coisa, tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Que nós, ao decorrer desse dia, meus irmãos e minhas irmãs, possamos recorrer à Virgem Maria, buscar a sua intercessão, ela que é aquela que é dispensadora de todas as graças, porque Jesus no alto da cruz nos deixou ela como mãe. Ela intercede por cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, porque vivemos em tempos difíceis, em tempos tribulados, em tempos violentos demais, meus irmãos e minhas irmãs. O que está acontecendo com a humanidade que está tão perdida, tão carente de Deus? Peçamos à Virgem Maria que ela nos instrua, que ela possa nos interceder por nós, para que nós possamos invocar o Espírito Santo e pedir esta presença em nossas vidas, para que nós saibamos lidar com todas essas adversidades que o mundo nos impõe. E que nós possamos todo dia, chamá-la de mãe. Que nós possamos todo dia abrir o nosso coração à vontade de Deus e dizer também: Senhor, eis-me aqui. Dai-me forças, dai-me coragem para que eu não caia, para que eu não desista de Ti. Diante de um mundo que tem tantas propostas sedutoras, mas que somente Ti
Somente Ti, Senhor, pode me dar tudo aquilo que eu preciso. Viva a Imaculada Conceição. Viva o Seu Filho Jesus Cristo. Essa palavra é tão linda, meus irmãos e minhas irmãs, que daria para falar uma semana, mas o nosso tempo é curto, né? Então eu desejo a todos um lindo, santo e abençoado advento, que nós possamos esperar Jesus com todo o nosso amor, com toda a nossa pequenez, mas com toda a nossa vontade de querer segui-lo, de querer tê-lo cada dia mais em nossas vidas. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa mensagem, essa palavra que é tão grande, tão linda, e que eu desejo a todos a presença de Maria, a presença do Espírito Santo e do próprio Jesus em suas vidas. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.